Você já se imaginou enfrentando desafios no seu dia a dia sem sentir aquele peso da ansiedade? Acredite, isso é possível. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como a forma de você pensar interfere diretamente no que você sente e como aumentar a consciência e corrigir os processos cognitivos disfuncionais podem transformar a forma como você enfrenta os seus desafios emocionais. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga e doutoranda em psicologia. E há mais de 6 anos eu ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história, com ciência e afeto. Imagine que você vai fazer uma prova do vestibular ou de um concurso muito concorrido. Imagine que você vai precisar fazer um discurso no trabalho, na escola, na igreja que você frequenta. Imagine que você vai precisar manter uma conversa casual com pessoas que você acabou de conhecer numa festa. Em cada um desses exemplos que eu acabei de te falar, não é a situação, fazer a prova, fazer o discurso ou manter uma conversa casual, que determina o nível de ansiedade que você experimenta. Na verdade, é como a situação é avaliada, ou seja, é a forma como nós pensamos que tem uma influência poderosa sobre como iremos nos sentir, se vamos sentir ansioso ou calmo nessas situações. Esse é o modelo cognitivo da ansiedade. A forma de você pensar afeta a forma de você sentir. Vamos pensar. Por que a ansiedade ela é mantida apesar da ausência do perigo real e dos efeitos tão ruins e tão óbvios que a gente experimenta nesse estado emocional? Quem que já experimentou os sintomas sabe que é desagradável. A resposta tem a ver com a nossa avaliação primária. A ansiedade, ela é tipo a nossa primeira olhada para a situação. Só que às vezes a gente exagera um pouco, pensando que as coisas vão dar muito errado e que vai ser bem pior do que realmente é. No modelo cognitivo, a ansiedade gera um estado de vulnerabilidade aumentada. Indivíduos ansiosos, eles não conseguem perceber os aspectos de segurança das situações avaliadas como ameaçadoras e eles tendem a subestimar a capacidade de enfrentar o dano ou o perigo que foi antecipado. E aqui, a reavaliação secundária, ela acontece, ou seja, depois desse primeiro olhar tenso numa determinada situação, a gente fica pensando um pouco mais. E isso faz a gente achar que o problema é ainda maior do que a gente pensou no início. A ansiedade faz essa preocupação crescer ainda mais. E a percepção de perigo, ela dispara o nosso sistema de alarme envolvendo processos comportamentais, fisiológicos e cognitivos primitivos, que se desenvolveram para proteger a nossa espécie do dano ou do perigo físico. Então, a mobilização comportamental para lidar com o perigo, ela pode envolver uma resposta de luta, de fuga ou de evitação, mas ela também pode ocorrer outros comportamentos, como pedir ajuda, adotar uma postura defensiva ou negociar para minimizar aquele determinado perigo. Embora essa mobilização comportamental primitiva tenha se desenvolvido como uma resposta rápida e eficiente a perigo físico, ela pode prejudicar o nosso desempenho real quando ela é ativada em situações não ameaçadoras ou em circunstâncias complexas e estressantes do nosso dia a dia. Por exemplo, quando a pessoa com um transtorno de pânico interpreta erroneamente uma frequência cardíaca elevada como um possível infarto. Um segundo tipo de resposta comportamental, frequentemente visto em estados de ansiedade, como resultado de uma percepção de ameaça, é a imobilidade em situações onde o enfrentamento ativo poderia aumentar o perigo real ou imaginado. Sinais dessa resposta de imobilidade, eles podem ser evidentes como o congelamento, a sensação de desmaio, a sensação de embriaguez. Ela está associada à perspectiva cognitiva de ser totalmente impotente. A resposta de imobilidade é evidente na situação de ansiedade social. Por exemplo, quando uma pessoa altamente ansiosa sente que vai desmaiar ao tentar fazer um discurso em público. Apesar da importância da mobilização comportamental e da excitação fisiológica, é a avaliação primária inicial de ameaça combinada com a avaliação secundária de inadequação pessoal e segurança diminuída que são responsáveis por instigar a ansiedade. O modelo cognitivo considera a ansiedade clínica uma reação à avaliação inadequada e exagerada de vulnerabilidade pessoal. E a ansiedade ela é derivada de um sistema de processamento de informação defeituoso que interpreta erroneamente situações ou sinais neutros como ameaçadores. Um exemplo é: sabe quando a gente fica preocupado com alguma coisa? Então, isso acontece porque a nossa cabeça, por vezes, interpreta as coisas de um jeito exagerado.
É como se a gente colocasse um filtro de preocupação nas situações. A ansiedade vem daí, quando a gente vê algo como mais perigoso do que realmente é. É meio que a nossa mente criando uma história assustadora sobre algo que, na verdade, nem é tão assustador assim. Para trabalhar esse erro de processamento, nós devemos então corrigir as avaliações de ameaça e vulnerabilidade que são defeituosas e disfuncionais, com o objetivo de reduzir a ansiedade que foi experimentada. No modelo cognitivo há também o processamento automático e o processamento estratégico. No processamento automático, a ansiedade ela ocorre com um viés atencional pré-consciente para estímulos relacionados àquela ameaça, e também o viés de memórias automáticas para informações negativas. Vamos para um exemplo, né? Imagine que a pessoa experimenta uma intensa ansiedade em situações sociais. Essa pessoa apresenta um padrão de processamento automático relacionado à ansiedade social. No viés de atenção, ela tende a focar em estímulos que ela percebe como ameaçadores em ambientes sociais, por exemplo, uma reunião de trabalho. Ela imediatamente presta atenção aos olhares das outras pessoas, interpretando qualquer expressão facial neutra como uma desaprovação. Se alguém estiver rindo ou em uma conversa próxima, ela automaticamente assume que estão rindo dela. Já no viés de memória, ele tem uma tendência automática de lembrar predominantemente de experiências sociais negativas. Se ela teve uma interação social que foi geralmente positiva, ela automaticamente se lembra das partes que percebeu como inadequada ou embaraçosa. Essas memórias automáticas, elas contribuem para reforçar a sua ansiedade social. E quais as características do processamento automático? Ele é sem esforço, ele é involuntário, ele não é intencional, é primariamente pré-consciente, ele é rápido, é difícil de parar ou de regular, ele apresenta uma capacidade de processamento atencional mínima, ele é capaz de um processamento paralelo, ele é estereotipado, envolve tarefas conhecidas e muito praticadas e tem um nível baixo de processamento cognitivo com análise mínima. Já com relação ao processamento estratégico controlado, podemos interpretar informações novas e complexas. E as características do processamento estratégico ou controlado envolvem esforço, ele é voluntário, ele é intencional, ele é totalmente consciente, é lento, é mais aberto à regulação, ele requer muito processamento atencional, ele está baseado no processamento serial, pode lidar com tarefas novas, com tarefas difíceis, não praticadas, e possui um nível mais alto de processamento cognitivo envolvendo análises mais complexas. Como o processamento estratégico, ele tem a capacidade de atribuir significado, ele é necessário para a pessoa ansiosa interpretar erroneamente a situação como ameaçadora. Além disso, qualquer tarefa cognitiva, em particular, envolve uma mistura de processamento automático e estratégico. Portanto, um aspecto específico do processamento de informação não deve ser dicotomizado de maneira rígida, como ou é automático ou é estratégico, mas ele deve ser pensado como um tipo de processamento em que os dois estão ali em paralelo. Além disso, ser involuntário, mais do que pré-consciente, ou seja, sem conhecimento consciente da coisa, é um aspecto chave da automaticidade dos estados de ansiedade. No modelo cognitivo, os indivíduos aprendem a desenvolver uma maior consciência em relação às suas avaliações imediatas de ameaça. Eles aprendem também habilidades de corrigir processos cognitivos secundários, mal adaptativos e disfuncionais, e isso promove uma abordagem mais saudável e adaptativa para lidar com os desafios emocionais em situações estressantes da nossa vida. E quando a gente desenvolve a capacidade de reavaliar e ajustar pensamentos disfuncionais, a terapia cognitivo-comportamental oferece um caminho valioso para o fortalecimento mental e a promoção do bem-estar emocional. Se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e ative o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui.